Bom, irmãos, nós vamos dar prosseguimento da última aula, a qual nós paramos, que tem como título Sua face é o vento norte, que foi ministrado pelo nosso pastor evangelista Miqueias. Eu já te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 25, versículo 23. Foi onde nós paramos e nós vamos dar início nessa sexta-feira. Provérbios capítulo 25, versículo 23. Se alguém achar, levanta a sua mão e você estará lendo para ajudar no nosso estudo nessa noite. Provérbios 25, versículo 23, para a nossa breve meditação. Quem achar pode levantar a mão. Irmão Daniel aqui. Provérbios 25, 23. O vento norte traz chuva, e a língua fingida o rosto irado. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha, em outras traduções, calúnias, traz o rosto irado. Como nós paramos nesse tópico aqui, esse tópico está trazendo uma menção a respeito de uma situação que aconteceu na vida do autor desse livro. E ele diz que o pastor assistente dele chega para ele e conta que no momento que ele fez um comentário para uma pessoa, e automaticamente a outra pessoa, recebendo esse comentário, fechou a cara, fechou o semblante. É aqui que nós paramos e nós vamos iniciar daqui. Aí, o autor ele escolheu um versículo muito interessante, que está em Provérbios, que o irmão Daniel acabou de ler, que o vento norte afugenta a chuva, e não somente a chuva, a língua fingida, a face irada. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que numa certa situação, ele fez um comentário, aconteceu um comentário, um exemplo, a pessoa está aqui no estudo, no culto, e a pessoa olha em determinado momento do louvor e fala, e pensa, nossa, o louvor não está legal, por que fulano está cantando? Eu não gosto que fulano cante, eu prefiro a outra pessoa. Aí ela não guarda aquilo para si, ela fala para alguém, ela externa isso. Ela comenta, olha, eu não gostei muito do fulano hoje na quarta-feira vitoriosa, não gostei não, parece que não fluiu, parece que não está acontecendo da maneira que eu esperava. Aí a pessoa que recebe esse comentário fecha o semblante de uma maneira que não estivesse concordando. Olha só a estratégia. O vento norte afasta a chuva. Ele vai dar uma comparação. A face irada também acaba com a língua enganadora ou a língua caluniosa. Irmãos, o tema que a gente está abordando nesses estudos está sendo muito forte. E a gente está sendo alinhado. E o Senhor falando comigo, filho, é isso mesmo. Não tem outra alternativa. Porque a gente aprende e entende que por mais que somos falhos, por mais que cometemos erros, o Evangelho é um só. Não tem como eu dizer, eu quero estar no Evangelho e eu quero praticar algumas outras religiões. Eu quero praticar outras coisas. Não tem como. Ou eu sou de Cristo, ou você é de Cristo, ou não. Então, olha só. Aqui está dizendo que essa pessoa tomou a atitude de não receber aquilo, não alimentar. Olha que coisa poderosa. Uma pessoa pensou de um jeito, externou isso, e para que isso não crescesse, a cara fechou e a língua cessou. A língua não bateu mais. Porque o grande problema não é quando a calúnia surge, ou a fofoca surge, ou o disse-me disse surge. O problema é quando a gente recebe isso. Quando alguém está falando uma coisa para você, e você fica, nossa, meu Deus, isso dali é combustível. Você está jogando álcool no fogo. Você está jogando combustível no fogo. Aqui o autor está dizendo o seguinte, quando o semblante fecha, automaticamente a pessoa vai ficar sem o que falar.
aconteceu uma situação, e dentro desse estudo, fala que nós precisamos falar das situações, sem colocar os irmãos também em situação desconfortável. Aconteceu uma certa feita, que eu e mais 3 irmãos saímos de um culto, e eu fiz um comentário elogiando uma pessoa, e uma outra pessoa fez um comentário oposto ao que eu falei. Eu falei que a pessoa era uma bênção, que trouxe uma boa palavra. Aí uma outra pessoa fez outro comentário: poxa, eu não gostei muito não, isso. Aí outra pessoa que estava no meio do grupo, eu e ela, paramos e falamos: não, fulano, mas não é assim, a gente não pode medir. A gente não pode medir as pessoas. A gente não pode nem medir e nem medir por causa de situações. Automaticamente a pessoa viu que cometeu um erro e falou: não, realmente, me perdoa, eu errei, não era para ter falado isso. Aqui está a igreja. Porque quando a gente deixa a pessoa comete um erro na nossa frente, a gente vê que a pessoa, o coração dela está seguindo por um lado perigoso, e a gente deixa a pessoa seguir aquele caminho. Um exemplo: poxa, Fabinho, não estou gostando de fulano, não vejo ele ministrando, pastor Edson, não vejo. Aí o homem de Deus vem com sabedoria: João, mas não é assim. João, de repente, você não entendeu o porquê dele falar isso. Você não entendeu a revelação. Já aconteceu até comigo, irmãos, de uma pessoa trazer uma revelação para mim, eu não entender muito bem, e eu fiquei me questionando: Senhor, mas isso daí não está batendo, não entendi. Aí bateu até a vontade de ir até o profeta e falar: poxa, profeta, eu não entendi o que você falou, mas eu fiquei calado. Aí uma pessoa sábia veio falar comigo: João, de repente você não entendeu no momento, mas lá na frente você vai entender o porquê dele falar isso para você. Aí eu fiquei calado, falei: realmente, de verdade, a gente precisa pedir muito ao Senhor sabedoria. Amém, meus irmãos? Às vezes nós oramos, e temos que orar sim, que a palavra de Deus diz que quando nós oramos, quando nós batemos, a porta se abrirá. Batei, e a porta vai se abrir. Não é errado você orar para Deus abrir uma porta de emprego, não é. A Bíblia fala que tudo que vocês orarem estando na videira, vocês vão receber. Automaticamente, quando você está ligado, como foi ministrado aqui na quarta-feira, quando você está ligado na videira, você vai pedir, vai orar coisas que o Espírito Santo vai te estimular a orar. Não tem como eu estar com o Pai e ficar orando: Senhor, eu quero uma Ferrari, enquanto o Espírito Santo está dizendo: não quero que você ore isso, eu quero que você ore para eu curar os enfermos, eu quero que você ore para eu batizar com o Espírito Santo, eu quero que você ore para eu salvar os casamentos. Aí às vezes são orações que o Senhor ele escuta todos, mas o corpo às vezes divide na sua petição, porque uns querem umas coisas humanas e outros querem coisas celestes, e o Espírito Santo vai direcionar com a sabedoria que Ele coloca em nós para pedirmos da maneira correta, pedirmos de maneira certa. Você quer essa sabedoria? Quem quer essa sabedoria para pedir ao Senhor o que Ele quer? Eu quero essa sabedoria. Todavia, a expressão no rosto do pastor assistente foi suficiente para abafar qualquer continuidade de conversação traiçoeira. O que aconteceu aqui? A pessoa chegou para o Miqueias, um exemplo, não acontece aqui, graças a Deus. A pessoa chega para o Miqueias, que é o pastor assistente, e fala: Miqueias, eu tenho mais acesso a você do que ao pastor Evani. Você é melhor do que ele. Você faz isso melhor do que ele. E só enchendo. Aqui o pastor assistente, ele deixa bem claro uma coisa: se eu não tivesse o coração guardado, a vaidade poderia corroer o meu coração. Porque uma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás, que a igreja tem que orar para um ministro, para qualquer pessoa que sobe nesse altar, antes de subir e depois quando desce. Porque existe um grande perigo quando se desce desse altar. Nossa, que palavra diferente.
os elogios. Nossa, você orou pela minha causa e aconteceu. Não, você é a profeta, você é o profeta. A gente tem que orar para Deus guardar o nosso coração da vaidade. Ah, eu faço muito na Rara, eu estou todos os cultos na Rara. Estou de segunda a segunda na igreja. Eu sou a coluna da Rara. Eu sou o bambambam da comunhão Rara. Eu faço e aconteço. Quando eu pego, meu irmão, a gente tem que orar muito para que isso não aconteça. Porque a Bíblia fala que foi através de uma rebeldia que Satanás arrastou com a sua cauda a terça parte dos anjos. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele viu quando entrou no coração de Lúcifer o sentimento. Quando o sentimento de vaidade entrou no coração daquele ser celeste, Deus não permitiu que ele ficasse. E nesse estudo nós vamos aprender sobre isso. O perigo desse sentimento, porque quando esse sentimento entra no coração de uma pessoa, quando esse sentimento de que eu faço e fulano não faz, eu sou obreiro de valor e outro não é obreiro de valor, quando isso entra no coração, irmãos, é como se fosse um vírus que já entrou no corpo. E tem vírus, se você for pesquisar, que não tem remédio para matar. Ele fica circulando dentro do corpo. Você pode tomar medicamentos para controlar a força do vírus, mas ele não morre. Então que Deus, nessa noite, eu estou trazendo essa palavra e Deus está falando no meu coração, que Deus nessa noite nos proteja desse vírus, dessa vaidade, de achar que só porque eu fiz algo, ou porque alguém fez algo, ele é melhor ou eu sou melhor. Não. Como o pastor Edson já falou, meu pai também, lá de cima, Deus olha aqui para baixo, todo mundo é do mesmo tamanho. Ô glória! Todo mundo é do mesmo tamanho. Todo mundo é igual. Uns Deus deu um talento, deu 2, deu 5. Tem gente como Daniel, canta, prega. Eu só prego, irmão. Tem gente que canta, prega, toca. Miquel, às vezes quando ele dá uma arranhada cantando. Tem gente que, meu irmão, e você, não, Senhor, fulano, poxa, faz isso. Não, você é útil na obra do Senhor. Talvez a mensagem não vai fluir porque falta a sua oração. Então a sua oração vai contribuir para que Deus use o ministro. A sua oração vai contribuir para Deus encorajar os obreiros para serem obreiros de valor, obreiros que venham com o coração ardendo na sua obra. Então não é o que eu faço ou o que você faz que vai tornar diferente o corpo de Cristo. Não é o que você faz ou eu faço. Amém, meus irmãos? Que Deus nos livre desse sentimento de vaidade. Quem puder, abra comigo esse versículo aqui, é poderoso. Provérbios 26, capítulo 26, versículo 20. Quem achar, levanta a sua mão, que o microfone vai chegar para você. Provérbios 26, capítulo 26, versículo 20. Alguém achou? Pastor Fábio. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a comer. Pode ler até o 22. Como o carvão é a brasa, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Gente, essa passagem de Salomão ela é muito forte. Eu, quando ouvi a primeira vez na minha vida uma pregação sobre esse texto, eu era bem novo, eu guardo até hoje. Olha só que esse texto diz que
sem lenha o fogo se... Aqui a comparação é de discussões, de contendas dentro da igreja, dentro de uma situação. E nessa palavra que eu ouvi, o ministro falava: tão errado é aquele que levanta uma situação, como aqueles que alimentam o fogo. Irmãos, eu pedi muito a Deus antes de chegar aqui: Senhor, que nós possamos ser aqueles que têm a lenha na mão, mas que não joguem no fogo. O que é isso? Você ter a oportunidade de jogar mais fogo, mas você não faz isso. Você apaga a chama. E eu pedi a Deus: Deus, que eu seja assim, que a tua igreja seja assim, que no momento que a lenha chegar na nossa mão, o fogo venha apagar. Eu quero ser pacificador, Senhor. Eu pedi a Deus: Senhor, eu quero ser pacificador. E Jesus disse: bem-aventurados pacíficos. Bem-aventurados pacíficos. Irmãos, é um assunto muito difícil de falar. É um assunto muito difícil de falar porque no livro fala que essa pessoa é um perigo para a igreja, ela tem que ser removida. A pessoa, tanto a pessoa que leva a lenha no fogo e a pessoa que alimenta o fogo, tem que sair da igreja. Eu falei assim: eu não vou falar isso, não, eu vou pular esse troço aqui. Eu vou pular essa parte do livro porque é muito difícil de falar. Aí eu lembrei de um amigo meu que ele é pastor, ele é novo, ele é pastor assistente, pastor Edson. Ele disse para mim: João, aconteceu uma situação na igreja. E ele me contou isso, nem lembro quando foi, faz alguns anos atrás. Ele disse: João, aconteceu uma situação onde a irmã sentava na primeira fileira. E as pregações, ela só dava glória a Deus quando uma pessoa pregava. Quando outras pessoas pregavam, ela não adorava, fazia cara feia, levantava e ia beber água toda hora, no banheiro, balançava a cabeça. E nesse estudo de hoje, fala sobre isso, que a nossa aparência nos condena. O pastor Ivani uma vez conversou comigo, isso também eu falei para ele: gente, se você não está gostando do culto, por favor, se levanta e vai para casa. É difícil falar isso, mas se você não está gostando da palavra, se você não gosta de quem está louvando, por favor, não fica não, porque acontece cada situação da gente estar aqui em cima no altar pregando e a pessoa assim, ó. Irmão, se você não gosta, é melhor você ir para casa, bota na Globo, bota na Record, assiste o que você quiser. Mas ficar aqui torcendo contra, não gostando do que está sendo falado, não gostando do que está acontecendo aqui. Ah, essas meninas dançando aqui na frente. Ah, essa bateria. Ah, não gosto dessa cor. Por que tá preta agora a parede? Por que esse som tá aqui? Por que não bota a televisão menor? Gente, por favor. Pastor, eu não queria nem entrar nesse tema aqui. Mas isso aqui é um perigo, irmão. Sabe por quê? Porque não somente você foi contaminado, mas você acaba contaminando outros. Irmão, se você não está satisfeito, chega na pessoa: poxa, fulano, eu não gosto da maneira que você... É melhor você ser sincero, o estudo fala isso. É melhor você chegar na pessoa: poxa, desculpa falar isso, mas eu não gosto. Já aconteceu isso. Do Dilson vem falar comigo: pô, João, tem uma coisa que você fala quando está pregando, que eu fiquei meio assim: poxa, por que o João fala isso? Eu expliquei para ele. Aí, tá, entendi. Ou seja, ele veio falar comigo. Aí o problema aqui do estudo é o caluniador, que ele pega uma coisa, não fala na sua frente e fala para outra pessoa. Aí acaba criando fogueira na igreja. E vou falar uma coisa: a Bíblia fala que uma casa dividida não subsiste. Aí depois a gente vai perguntar: cadê os milagres? Cadê o paralítico andando? Cadê o cego vendo? Cadê a pessoa sendo curada do Covid? Aí Deus fala: tá tendo divisão na casa? Tá faltando amor na casa? Estão se odiando na casa? Como que eu vou fazer pelos meus, se os meus estão guerreando entre si? Como eu vou derramar da minha unção? Isso é bíblico, irmãos. Para haver unção tem que ter amor. A Bíblia não fala que você tem que ser brother, amigo de todo mundo dentro da igreja, não, irmãos. Não tem nada a ver isso. Tem uns que você vai ser mais íntimo, que você vai chamar para sua casa. Se você quiser, pode me chamar.
para comer uma pizza, um churrasco. Vai pegando aí, Daniel. Né, Felipe? Um bacalhau. Felipe de vez em quando manda as mensagens lá. João, tô comendo bacalhau aqui. Tem uns que vão ser mais próximos. Aí não é questão de, poxa, o João anda mais com o Felipe, anda mais com o Miqueias, por que não anda comigo? É questão de afinidade. Nem sempre você vai conseguir andar muito com um irmão ou com uma irmã. Mas o importante é ter amor dentro do corpo. O importante é o corpo se movimentar, né, Johnny? O importante é a gente se movimentar. Quando tiver alguém ministrando, você vê a pessoa nervosa, você não fica, caramba, por que colocaram para pregar? A pessoa está nervosa. Não, você não é para pensar assim. Você é comer, fecha seus olhos e estenda a mão. Senhor, usa o teu filho, usa a tua filha. Tira o nervosismo, tira o cansaço. Senhor, abençoe, use. É isso. Aí não ficar assim, ai meu Deus. Já aconteceu uma vez, irmão, eu pregando aqui, o culto, uma bênção. Uma bênção. As pessoas se alegrando, eu olhei lá atrás, uma pessoa encostada naquele balcão lá, ó. Falei, caramba, o que está acontecendo? Todo mundo sentindo, eu queria saber o que aquele irmão está sentindo ali. O irmão estava assim, ó. Ao te perguntar, ligado no culto? Não está. E atrapalha quem quer ficar ligado. É igual quando você está no culto. Isso acontece muito. Já aconteceu muito comigo também. Você está recebendo, Deus está te exortando, está falando contigo, você, Senhor, eu quero receber essa palavra, eu recebo essa palavra. Aí vem uma pessoa toda desligada do teu lado. Ei, irmão, quanto tempo? Ei, irmão, caramba, que vestido bonito, irmã. Que tênis bonito. Aí você te desligou todinho. Tava ali no 220. Parece que fulano disjuntou e bluf. Sabe quando acontece? O que eu faço quando acontece isso? Quando eu estou ali recebendo, ligado com o Senhor, eu não falo nada. A pessoa fala, tipo assim, para a pessoa sentir que ela está fazendo uma coisa que não é errada, mas fazendo uma situação, uma atitude no momento errado. Porque nem sempre a pessoa está fazendo uma coisa errada. Às vezes ela está fazendo uma coisa legal, uma coisa boa, só que no momento errado. Tipo, às vezes a pessoa, pode acontecer isso, você está no culto, uma bênção, e a pessoa comentar sobre o culto. Está fazendo uma coisa errada? Tá uma bênção, caramba, que culto abençoado. Mas você está ligado ali. Então ela fez uma coisa boa no momento errado. Ela poderia ter feito isso depois, no WhatsApp, ou à noite. Tem culto de manhã e à noite, depois comenta, poxa, que bênção que foi o culto, né? Vamos assistir agora o culto da noite. Aí faz no momento que você está ligado. Aí você tem que demonstrar, como o estudo aqui passou pra gente. A sua face tem que ser o vento norte para afastar as chuvas, afastar as tempestades. Vamos lá. Nós lemos Provérbios 26, 20. Aí o autor continua dizendo assim: há muitos anos participei de uma reunião. Olha só, isso aqui é interessante. Há muitos anos participei de uma reunião de um grupo da igreja a qual eu pertencia. No encerramento do culto, o pastor Ivani fala muito sobre isso. O perigo do término do culto. O pós-culto, né? O pós-culto é um perigo, irmãos. Eu estava falando com meu pai e com a minha mãe. Às vezes até eu eu erro nisso. Eu falei, Senhor, eu quero melhorar um pouco nisso. Já acabou o culto, a gente até trata de assuntos concernentes à igreja, de assuntos espirituais. Só que sempre acontece aquela resenha, né? Sempre tem aquela resenha. E o perigo é da resenha tirar o que você recebe aqui. Tem problema de você brincar, irmão? Sim ou não? É errado? Você pode brincar, você pode rir, você pode sorrir. O negócio é quando a situação, a resenha tira o que você recebeu aqui. Aí parece que você não lembra o que foi ministrado, o que você recebeu. Aí a sua semana é igual à semana retrasada, a semana passada. Eu ouvi uma frase antes de chegar aqui, que dizia o seguinte: quando eu não mudo as atitudes do meu hoje, o meu amanhã sempre vai ser parecido com o meu ontem. Você parece que sempre, poxa, segunda-feira, parece que é terça. Parece que você não está vivendo, está sobrevivendo. Um amigo meu falou isso para mim: João, a gente precisa viver e não sobreviver. Às vezes você leva uma vida de sobrevivência. É o dia que te empurra, que te arrasta. Você olha, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que vai fazer, não sabe. Não seja assim, você tem que viver.
A Bíblia diz: Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, que não fala somente de riquezas, de prosperidade, não. A abundância fala de você viver uma vida plena com Ele, viver a plenitude dEle. João, está faltando arroz na minha casa, mas você está vivendo uma vida plena nele. Porque você entende, posso não ter arroz aqui hoje, mas Deus me fez uma pessoa resiliente. Vou misturar com feijão, com a farinha, vou tacar ali um ovo e vou dar glória a Deus, porque Deus me fez ser uma pessoa viva e uma pessoa com vida plena. Aleluia! Porque esse é um engano do maligno, do Satanás. Ele achar que você vai deixar de ser pleno no Senhor, viver uma vida linda com o Pai, porque ele está tirando coisas de você. Lembra de Jó? Ah, eu gosto de falar de Jó. É o exemplo perfeito, né, pastor Fábio? É o exemplo perfeito. O diabo chega, né? Deus está lá na reunião, junto com os filhos de Deus aparece ele. Aí ele fala, não, olha só, ele fala não, Deus chamou a atenção dele. Observaste o meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, que foge da aparência do mal. Aí o diabo, mas ele é tudo isso porque o Senhor enche ele de bens. Pegou isso aqui? O diabo pensa que você é o que é pelo aquilo que o Senhor te dá. Ah, o jovem ali está aqui na igreja bonitão, cabelo na régua, tá rindo? Cabelo na régua, tênis bonito de marca, tá aqui porque Deus está dando tudo para ele. Mas ele sabe por que veio aqui, porque a alma dele grita: eu quero estar na tua casa. Lembra de Davi? Uma coisa pedi ao Senhor. Ah, isso aqui é muito forte. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscar que eu possa habitar na sua casa todos os dias de sua vida. Davi estava sendo perseguido, Davi estava sendo acusado, Davi estava com um assassino atrás dele, e ele diz: Senhor, eu só quero uma coisa, a tua casa. E tem gente que não gosta de vir para a casa de Deus. Eu quero estar na tua casa. Porque só Deus sabia o que estava dentro dele. E não era o que ele tinha que fazia ele ser Davi. Era o que Deus colocou dentro dele. E ele vai dizer no Salmo 51, Senhor, pode me tirar tudo. Trono, coroa, cetro, roupa linda, pode tirar tudo. Mas uma coisa eu te peço: não retire de mim o teu Santo Espírito. E não me lances fora da tua presença. O que te faz, o que te move, o que te faz é a presença do Espírito Santo. Você pode glorificar Deus por isso? O que te faz ser você, quem você é o Espírito Santo, e não aquilo que Deus te dá. Deus, ele te enche do teu espírito, do seu espírito. Aí, olha só, no encerramento do culto, o pastor decidiu recolher uma segunda oferta. Quando ele a anunciou, imediatamente virei para a pessoa sentada ao meu lado e murmurei: por que coletar uma segunda oferta? Não é necessário. Ela não disse nada, mas olhou-me de um jeito que eu nunca esquecerei. De repente meu coração me feriu. Olha só, a pessoa dá um testemunho. De repente o meu coração me feriu e percebi que eu havia feito algo errado. Senti-me muito mal por ter reclamado, embora o pastor não soubesse. Irmãos, o livro aqui está abordando a respeito do assistente do pastor sênior, mas isso aqui não é somente para o pastor Evani e para o Miquel, não. Isso aqui é o corpo de Cristo. Desde o momento que eu falo mal do Xande, eu estou falando mal do pastor. Eu estou falando mal do filho do Xande, eu estou falando mal de Deus. Porque quando a gente faz algo entre nós, a gente está fazendo ao próprio corpo. Quem é o cabeça do corpo? Quem é? É Cristo. Então, se eu falo mal do braço, eu estou falando mal da cabeça também. Irmão, se a gente começar a pensar desse jeito, eu acho que a gente vai parar de falar mal dos outros, hein? Se a gente começar a pensar assim, se eu falar mal do Xande, eu estou falando mal de Jesus. Então acho que eu vou segurar minha língua aqui. Aí, nessa situação que eu falei, que eu não terminei,
Satanás, ele pensa que você é o que é por causa daquilo que Deus te dá. Aí Deus permite que Satanás tocasse na saúde. Tudo bem. Tá ruim, mas tudo bem. Tocou na herança, nas finanças, na fazenda, em tudo aquilo que ele tinha. Ruim, mas tudo bem. Aí o diabo vai lá e toca. Eu não tenho esse sentimento, porque eu não sou pai ainda. Mas eu conheço, tenho meu pai e minha mãe. Ouço relatos de pais e de mãe, que a pior dor que existe é de um pai pegar no caixão e enterrar o seu próprio filho. Porque a lógica da natureza, da vida é o filho enterrar os filhos enterrarem os pais. Mas os pais têm relatos que eles dizem: a pior dor que existe é quando pego no caixão para enterrar o meu filho. Imagina Jó ter que enterrar num dia só. Eu falei em um dia só. Ele teve que pegar na alça de 10 caixões. Porque em um dia Satanás ceifou toda a sua casa, menos a sua mulher. Tocou em todos os seus filhos. E sabe o que Jó fez, irmãos? Eu sinto muita presença de Deus quando eu falo de Jó. A Bíblia fala que Jó, ele raspa a sua cabeça, se veste de saco e vai morar na cinza. A mulher dele chega para ele e fala assim: até quando você vai continuar sendo fiel? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A Bíblia diz que Jó olha para aquela mulher. Ele não vai brigar com a mulher. Ele vai dizer só uma coisa: mulher, podes tu receber o bem do Senhor e não receber o mal? Nu eu vim da minha mãe terra, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja. Ai. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu já vou entrar, mais na frente eu vou entrar no assunto da dificuldade. A dificuldade, ela mostra quem nós somos. No meio da dificuldade, Jó glorificou. Irmãos, e quantas vezes a gente murmura quando a dificuldade vem? Eu peguei o Covid. Eu não estou pregando na igreja. Não estou fazendo isso. A porta se fechou. Que Deus é esse? Que isso? E Jó é um grande exemplo. Perdeu 10 filhos num dia só. A conta bancária de Jó, eu já fiz um estudo mais ou menos da quantidade do que ele tinha na sua conta. Ele tinha aproximadamente 60 milhões de dólares. Alguém consegue calcular mais ou menos aí? Quanto que está o dólar hoje em dia? Valor de 5 reais? Então 60 vezes 5 dá 300 milhões de reais. Ele perdeu isso num dia só. Perdeu 10 filhos. E mesmo assim falou: Deus, cara, eu quero ter o coração pelo menos 10% desse homem. Que coração adorador é esse, gente? E às vezes a gente está na igreja pesando o ambiente porque não vou com aquela cara do Roger. Não sei porque o Roger é líder. Aí eu peso o ambiente. Eu peso o clima. Aí Deus olha, Deus até desce. Porque a Bíblia fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Jesus está no meio da igreja, mas ele não faz nada. Porque ele estar no ambiente não significa que ele vai se manifestar. Para ele se manifestar, precisa ter pessoas inclinadas a ele. Mas aí, a gente está inclinado em brigar. A pessoa passa, você não dá graça e paz. Gente, que tristeza isso. Não vou com a cara do fulano, não vou falar mais com ele, com ela. Aí Deus olha e fala: filho, eu estou querendo tanto te abençoar. As minhas bênçãos estão atrás de você, mas não vão te alcançar porque você tem um coração caluniador, um coração briguento. Mas Deus, nessa noite, Ele nos ensina a ter um coração adorador, um coração limpo.
um coração disponível para que Deus possa fazer a sua obra. Oh, Espírito Santo. No tópico 2, agora nós vamos pular sobre a chave da poda constante. Isso aqui é muito forte. Se você puder, já abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Um irmão abre 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. E outro irmão abra comigo, por gentileza, João capítulo 13, versículo 27. Para ter uma cultura de lealdade, você deve constantemente podar os elementos desleais que encontram um jeito de adentrar em nosso meio. Acredito que ninguém deveria ficar em uma igreja quando não quer ficar. Ai, Jesus. Lembra que eu falei? Eu gosto de entrar na situação, deixar você mastigar para depois nós entendermos. Lembra da situação que eu disse do meu amigo pastor, que era pastor auxiliar? Lembra que eu falei aqui que a irmã sentava aqui na frente, dava glória a Deus só quando uma pessoa pregava, quando uma pessoa cantava? Sabe o que aconteceu? Ele se reuniu com o pastor, falou: pastor, eu sei que ela é muito querida na igreja, eu sei que ela é muito amada na igreja, eu sei que ela é muito útil, mas se ela continuar, a igreja vai pegar fogo. Ele falou para mim: João, fizemos a reunião com a irmã, o término da reunião com os dois pastores foi: vamos tentar acalmar essa tempestade, tentar acalmar esse fogo, cessar esse fogo para ver se a gente consegue manter ela. Então, quando eles foram conversar com a irmã, não tiveram uma conclusão certa. Eles foram para ver qual seria a reação dela. Porque a gente precisa, irmãos, às vezes nós precisamos fazer testes para ver quem é quem de verdade. Isso é bíblico, está na Bíblia. Pôr à prova as pessoas, porque o fogo vai revelar de qual matéria eu sou feito. Se eu sou de madeira, o fogo vai me queimar. Se eu sou de cristal, eu vou cair e vou quebrar. Mas se for de barro, que a nossa essência é barro, você vai permanecer. Essa irmã sentou no gabinete com os dois pastores, e os dois pastores falaram com ela: irmã, a sua atitude a partir de hoje vai ter que mudar. Se a senhora quiser continuar na igreja, a sua atitude precisa mudar. Vai parar de fazer cara feia quando o fulano estiver pregando. Vai parar de levantar, beber água e ficar murmurando quando o fulano estiver cantando. Se a senhora não quiser se encaixar no padrão, por favor, entrega o cargo, porque a irmã era líder. Entrega o seu cargo e vá para sua casa, procure outra igreja, porque aqui você não vai ficar. Sabe o que ela fez, irmãos? Por isso eu estou falando que a situação, o fogo, vai demonstrar quem eu sou. Sabe o que ela fez na reunião? Ela levantou, bateu na mesa e falou: quem são vocês dois para mandar em mim? Quem são vocês dois para mandar em mim? Eu estou aqui, antes de vocês. Ou seja, o fogo que foi levantado ali demonstrou quem ela era. Aí o pastor, que era o sênior, ele olhou para o assistente, e o assistente falou assim: eu não te falei? Não dá para ela continuar aqui. E infelizmente, essa irmã saiu de lá. E eu conheço a pessoa, a gente não fala o nome, mas eu conheço a irmã. Eu conheço a fulana, Toda a igreja que ela passa, ela levanta intrigas, confusões, contendas. E pelo que eu sei, já é a 4ª igreja que ela está. E nessa 4ª igreja que ela está criando confusão de novo. Aí sabe que no estudo fala, na próxima página que eu vou virar, fala que um rebelde sempre será rebelde. Não tem como lobo ser transformado em ovelha. Tem como o lobo amansar um pouco, mas ele vai continuar sendo lobo. Quer ver um exemplo? No próximo tópico vamos falar sobre isso. Uma pessoa desleal, pastor Ivani, uma pessoa rebelde na igreja, se você não der oportunidade para ela, o que ela vai fazer? Vai murmur? A pessoa vai murmur? Mas se o pastor Ivani encher a pessoa de cargo, encher a pessoa de funções, colocar para pregar todo domingo, pastor Edson, a pessoa vai deixar de ser
Vai deixar? Ela vai guardar aquilo. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai demonstrar quem ela é. E aqui, quando nós falamos que há um perigo em manter, a gente não vai ser louco de falar, pastor Vani, vamos tirar fulano, que não está dando. Porque tem situação, irmãos, que dá para fazer o que esses pastores que eu falei, que eu narrei aqui, tentaram fazer, acalmar a fera. Porque tem irmãos como Pedro, que puxa a espada e arranca a orelha. Tem outros irmãos que são mais calmos, são tranquilos, mas tem outro que puxa a espada e quer resolver na mão. Graças a Deus que o Roger está tranquilo agora. A cara dele, tô brincando. Tem irmãos que são, o pastor falar com ele, não vai aceitar não. Se o líder do jovem falar, poxa jovem, Roger e Nana chega, poxa, vamos tentar melhorar nisso aqui, eu quero você trabalhando. Pô Roger, tu é meu pai? Nana, tu é minha mãe? Pastor Evani, tu é meu pai? Mas se nós estamos debaixo da asa desse líder, dos líderes, do pastor, é que Deus confiou. Por mais que seja uma coisa que você não entenda, irmãos, poxa, o que o pastor Evani falou para mim é uma situação um pouco, eu não entendi muito bem, mas já que a tua bênção está sobre ele, Senhor, eu vou aceitar. Se eu não concordar, pastor Evani, não entendi isso aqui, não concordei. Irmãos, lealdade é isso. Lealdade é você abrir o jogo. Lealdade é você ser o que é. Pô, irmão, não gostei do que você fez ali. Poxa, teria como você não fazer isso mais? Teria como você não me chamar mais disso? Hoje em dia, né, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia qualquer comentário aí fora é processo. Eu não consigo assistir porque eu não gosto. Mas se você abrir o Instagram, abrir qualquer rede social, você só vai ver falando de um programa de entretenimento, que eu não vou falar o nome, que alguns participantes ficam dentro de uma casa, não podem sair, 24 horas. Aí qualquer comentário que uma pessoa faz ali dentro é um perigo, porque ele sai aqui, ele sai para a sua realidade e carrega um monte de processo nas costas, porque falou que o cabelo de outro é enrolado, falou que um tem um jeito um pouco diferente. E hoje em dia é um perigo, porque você, poxa, você está gordinho, está cheinho, já é um comentário certo para você tomar processo. Bullying. Antigamente, na escola, poxa, eu recebi... Quem nunca tomou uma zoada na vida? Né, pastor Evani? Pô, que não sei o que, cabeça grande. Ó, até hoje. Pô, tu é muito magrinho. Irmãos, aí a pessoa já leva aquilo ali. Poxa, fulano tá me perseguindo. Se for outro caso de você brincar com uma pessoa que não aceite brincadeira, vai falar, vou te processar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, isso aqui é muito sério. Qualquer coisa que a gente fala, qualquer coisa que a gente faz, hoje em dia, irmãos, e não é barato não, tá? Tem processo aí. Um amigo meu, ele falou uma vez que ele fez um comentário num post de outro amigo dele, falando uma coisa, o rapaz achou aquilo uma forma caluniosa, achou o comentário calunioso, abriu um processo e o fulano teve que pagar mais de 10 mil reais para ele. Olha só, mais de 10 mil reais, só porque fez um comentário no Facebook. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Nossa boca, nossa língua é um perigo. Descobri que se alguém manifestar o desejo de sair, é melhor para que essa pessoa não permaneça e saia imediatamente. Isso é porque o seu coração já saiu da igreja. Irmãos, o que eu falei aqui, se você não gosta de quem prega, se você não gosta de quem está ministrando, se você não gosta de quem é líder dos jovens, se você não gosta de quem é líder dos gansos, se você não gosta... Irmãos, por favor, pega a sua bagagem. Pastor Evani, obrigado pelo tempo. Graça e paz e vai embora. Porque uma coisa é você estar aqui, irmãos, e pesando tudo. Se não quer, se não está satisfeito, vai embora.
falei para o senhor, pastor, eu ia pular esse tópico aqui, mas vou continuar. O perigo de manter por perto quem não está interessado em vibrar com as suas bênçãos e conquistas. Isso é para a sua vida também. Pare de querer arrastar, manter perto de você quem torce contra. Irmão, vou dar lugar, hein? Vou falar aqui. A pessoa, você conta o teu projeto, não vai dar certo. Você não tem dinheiro, você está sonhando muito, é igual José. Irmãos, para de manter do lado pessoa tóxica. Eu estou dentro do estudo, não estou fugindo do estudo não. Irmãos, quando eu sinto que a pessoa é muito tóxica, muito negativa, sabe o que eu faço? Não ando, porque não vai dar certo. Eu sou uma pessoa alegre, feliz, gosto de zoar, gosto de brincar, gosto de falar. Não, tu tá bonito pra caramba, cabelo grisalho, que isso? Eu gosto disso. Quando a pessoa, pô, João, que isso, que não sei o quê, eu não consigo andar. É igual a laranja, irmão. Se uma laranja tá podre e você deixar ali dentro daquela sacolinha amarela, daquele, né, um saquinho amarelo, se você vê uma laranja podre, só tem uma, deixa aí. No outro dia, já vai ter 3. Aí você, não, deixa, no outro dia vai ter 4. Ou seja, a laranja podre, ela libera uma toxina que apodrece as outras. Ou seja, se eu sou uma pessoa negativa, quem anda comigo vai ser negativo. É igual um vídeo que eu vi, pastor Evani. A galinha andando, a galinha tem um jeitinho de andar, né? E do lado da galinha, é muito interessante isso, tinha um pato andando igualzinho a galinha. O pato é o único, é a ave, né? Uma ave, consegue andar, nadar e voar. É a única ave que se tiver a outra, vocês me lembram, mas ela sabe andar, nadar e voar. Só que convivendo com a galinha, isso aqui é forte, convivendo com a galinha, 2 características dela morreram, porque a galinha não sabe voar. A galinha bate asa e consegue pular o muro, pular o galinheiro, né? Mas a galinha não sabe nem nadar nem voar. Aí o pato, andando com a galinha, se torna uma galinha. Eu já vi cachorro miar porque está andando com gato. Não late igual o cachorro. Por quê? Irmãos, a Bíblia fala, se nós estamos andando com pessoas, as más conversações corrompem os bons. A pessoa pode ser ensinada na igreja, cresceu na igreja, mas começa a andar com os abençoados, não vou falar outro nome não, começa a andar com outros abençoados, né, Geraldo? Já era, vai perder tudo, todos os costumes. Aí o engraçado é quando Deus pega uma pessoa que tem todos os costumes lá do mundo, né, Geraldo? Aí traz pra cá. Aí os amigos da época do mundo, pastor Edson, vão chegar aqui e vão ver Felipe pregando, pastor Edson pregando. Vai falar, ué, mas lembro dele na época do mundão lá, ó. Ué, tá batendo asa agora? Eita. Antigamente só havia andando, se arrastando no mundo. Ué, ele diz não para a bebida? Ele diz não para as drogas? Ele diz não para a prostituição? Mas antes ele não tinha escolha, já estava na frente dele e ele pegava. Ai, estou sentindo muita presença de Deus aqui, porque o Espírito Santo faz isso. Assim como o Satanás, ele gosta de corromper, de acabar com a pessoa, o Espírito Santo pega uma pessoa toda suja no lamaçal do pecado, traz para cá, dá um banho santo nele e coloca para ser uma bênção, para ser um ministro, para ser uma profeta, um profeta. Aleluia! Deus é tremendo. Assim como existem pessoas tóxicas para o mal, sejamos tóxicos para o bem. João, minha conta só tem R$5. Abre a tua boca e profetiza, irmão. Estou querendo fazer uma coisa, irmão, por mais que você só veja, lembra de Ezequiel 37? O que você está vendo, profeta? Eu vejo um vale cheio de ossos.
E aí, poderão reviver? Ou seja, está olhando para a circunstância, está vendo solução? Senhor, nosso caso, ser humano, Senhor, eu até profetizo, mas essa situação aqui, só tu sabes. Aí, como Deus viu, não, Ele quer ver a situação acontecer, só que Ele está com medo de falar. Então faz uma coisa, profetiza. Contamine esse ambiente. Eu quero contaminar o ambiente para o bem, irmãos. Que nós possamos liberar a toxina do bem. Quando você chegar no ambiente, venha ficar leve, não pesado. Já viu aquela pessoa quando chega, você está conversando com algumas pessoas, chegou a pessoa, parece que entra um clima de luto, porque tu não consegue conversar com a pessoa que tu sabe, poxa, não vou falar isso porque fulano tem uma linguinha solta. Tá rindo, varão? Não consegue se soltar, não consegue se abrir. Eu até botei no meu WhatsApp esses dias, o lugar que eu não consigo ser eu, João, eu não fico, irmão. Não fico. Se eu tô andando com um pessoal, pô, João, você tem que ser menos, seja uma pessoa fechada. Eu não fico, porque eu sou João, eu sou assim. A Aline é assim, o Roger é assim, o pastor Evani. E vocês chegaram aqui do jeito que vocês são. Deus ama vocês, Deus nos ama, você sendo você. Deus não te ama só quando você está no culto. Deus te ama quando você se estressa também. Isso é até engraçado, né? Claro que Ele não vai aprovar tudo que você faz, que eu faço. Mas Ele não deixa de te amar. Que nós sejamos bens, pessoas boas, que contaminam o ambiente para o bem. Quem abriu 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, pode ler pra gente. Cadê o microfone? Quem abriu? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. A Júlia lá atrás, lá, ó. 1 Coríntios 5, 6. Pode ler pra gente, Júlia. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis um pouco do fermento levado à massa toda? Ouviram isso? Pode ler mais uma vez, Júlia? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Irmãos, esse contexto aqui é até um contexto pesado de se falar. Porque o contexto desse versículo que a Júlia leu, eu aprendi muito quando eu fiz alguns cursos mediante aos estudos bíblicos. A gente não pode pegar um texto destacado e lançar isso, né, pastor Ed? Se eu estiver errado, o senhor me corrige, meu pai também. Para todo texto complicado, você tem que ir atrás e pegar o contexto do que está sendo falado. Se na Bíblia fala, igual nesse texto que a Júlia leu, um versículo antes fala, Paulo falando para a igreja em Coríntios, que seja lançado a Satanás, para que o corpo seja queimado, e o corpo morra, e naquele grande dia, a sua alma seja salva. Mas por que ele falou isso? A gente tem que estar no contexto. A igreja de Corinto era uma igreja avivada, uma igreja viva no Senhor, nos seus dons. Só que estava faltando muita coisa também. Estava acontecendo isso que nós estamos aprendendo. Contendas, brigas, divisões. Uns falavam, eu sou de Paulo. Outros falavam, eu sou de Apolo. Eu sou de Jesus. E dentro dos estudos teológicos, melhor dizendo, os estudos teológicos dizem que o grupo que era de Cristo era o pior da igreja. Porque tinha 3 grupos dentro da igreja, de Cristo, de Paulo e de Apolo. E o grupo de Cristo era o pior. Aí, dentro dessa divisão, estava acontecendo muita coisa errada dentro da igreja. O filho estava tendo um relacionamento com a própria mãe. Versículo 4, né? Entendi. 4 grupos, isso melhor dizendo, 4 grupos. E dentro dessa situação, as pessoas estavam escolhendo, não, vamos deixar do jeito que está. Aí um jovem estava tendo relacionamento com a sua própria mãe. Aí Paulo, que nem estava na igreja, ele foi o fundador da igreja, ele ficou sabendo disso, que eles estavam deixando acontecer a situação.
Deus está fazendo? Então deixa. Deus está trazendo pessoas? Então deixa. Está abençoando? Então deixa. Aí quando Paulo descobriu isso, Paulo veio na ira santa de Jeová e falou: irmão, tem que arrancar esse cara daí. Porque se esse cara está praticando isso e o temor não caiu no coração dele, é porque ele é um cara mau, não tem que estar no meio do povo. Então arranca ele, que ele seja arrancado. Aí o versículo que nós lemos aqui, que a Júlia leu, 1 Coríntios 5,6 diz: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, irmãos, se eu sou um cara que só quero visar dinheiro na igreja, pastor Ivani, está entrando bem dinheiro na igreja? Não, porque a igreja tem que estar fluindo no dinheiro, tem que estar entrando 20 mil, 10 mil. Se eu sou esse tipo de homem, tenho esse coração, eu vou envenenar os outros. Não, poxa, a igreja não está ganhando muito dinheiro, eu vou envenenar. Não, eu quero ficar na igreja. Não, a igreja tem que estar top. Pô, mas a igreja está top, irmão. Caramba, a igreja está top. E mesmo assim tem gente que fala: meu Deus do céu, poderia mudar esse piso, poderia mudar. Mas, ou seja, um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso está na Bíblia, irmãos. A massa. E quando você faz um bolo, né? Bolo que joga o fermento, ou até uma pizza, não sei. Quando você vai preparar uma comida que você joga o fermento, eu já vi minha mãe fazendo muito isso. Ela jogava, aí estava pequenininha ali, né, dentro do tabuleiro. Aí eu olhava, eu não me perguntava a minha mãe, mas eu ficava pensando: será que isso aí tudo vai dar pra gente? Será que isso vai dar pra minha família toda? Aí a mãe tampava com um pano de prato, saía, depois voltava e abria, tava grandão. O que é isso? Que mistério é esse? Olha só que coisa interessante, né, Geraldo? Tu olhava, negocinho pequenininho, aí tu sai, vai lá, faz as coisas, volta, o troço tá grande. Aí a Bíblia fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não precisa de muita coisa, não. É um pouco de fermento. É um comentáriozinho, pastor Edson. Uma coisinha assim. Por que aconteceu? Já era. É uma coisa assim. Simples. E aquele famoso não tem nada a ver. Poxa, caramba, isso aqui não. Poxa, é só uma parte do dinheiro que entrou. Vou pedir emprestado do irmão. Se eu conseguir eu pago. Quer saber? Não, tô nem aí, vou fazer mesmo. É um pouquinho de fermento que leveda toda a massa. Quem abriu aí em João capítulo 13, versículo 27. Já estamos caminhando para o final. João capítulo 13, versículo 27. Quem achou? Pastor Edson. E depois que recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse: o que você pretende fazer, faze-o depressa. Meu Deus. Judas ali tomado por Satanás. Esse cenário é muito forte, porque é a última ceia. Tá todo mundo em volta da mesa, Jesus falando que ele iria morrer. E ele fala: dentre um de vocês está Satanás. Um de vós é Satanás. E ele olha para Judas, quando ele pega no bocado, porque eles perguntam um ao outro: quem vai te trair, Senhor? Eu não sou louco de te trair. Eu não. Aí começou um brigar com o outro: quem vai ser? Quem vai ser? É um de nós. Aí Jesus fala: aquele que pega o bocado comigo. Quando Jesus ele vai colocar a mão no pão, Judas coloca a mão também. Judas olha no olho de Jesus, e a Bíblia fala que Satanás entra dentro dele. E Jesus fala para ele: o que você quer fazer, faz agora. Olha só, irmãos. O que você quer fazer, faz agora. Ou seja, coloca para fora isso. Você quer fazer coisa errada? Faz agora então. Você não quer me trair?
me traia. Eu anotei aqui, problemas radicais devem ser tratados de forma radical. Não tem essa, irmãos. O problema é gigantesco e você quer passar uma vassourinha só. Não tem essa. Não tem essa. Quando é uma coisa muito grave, ou a gente corta o mal pela raiz, ou a gente só vai na folhinha e cortar na folha. É igual lá em casa, né, pai? A gente estava com a... Não sei se era goiabeira, né? Toda a goiabeira bonita, toda a goiaba que a gente pegava, até as verdes, estava com bicho. Todas, até a verde. Eu falei, meu Deus, a gente querendo comer, fazer um suco, não podia. Porque toda goiaba estava com bicho. Aí meu pai, eu tenho que tratar a raiz. Porque o problema está na raiz. Aí meu pai comprou um remédio, colocou na raiz e não vinha mais bicho, irmãos. Não tinha, porque a árvore estava dando os frutos saudáveis. A mosca até pousava e tentava colocar, mas não conseguia, porque o fruto estava muito forte. Até a casca da goiaba mudou. A resistência mudou. O gosto, o sabor mudou. Porque a raiz foi tratada. E às vezes nós queremos tratar de problemas que nós mesmos buscamos com tesoura. E Deus está falando, não, é com um machado. É para ir no problema e arrancar. E quando eu falo isso, e Deus me faz lembrar das ministrações que estão sendo ministradas aqui nesse altar. Tem coisas que a gente tem que arrancar, irmãos, de uma vez por todas. E é difícil a gente fazer isso. Porque tem coisas que quando a gente vai arrancar, vai doer muito. Porque a gente já levantou um altar para aquilo. É igual a pessoa falar assim, João, eu não consigo largar a televisão. Eu tenho que assistir essa série, esse programa, esse filme. É um altar que você levantou. Eu tenho que acessar esse site pornográfico. É um altar que você colocou para aquilo. Eu não consigo passar um dia da minha vida sem mentir. É um altar que você levantou para mentira. É um altar que você levantou. Aí você vai dizer, o Senhor, a graça do Senhor. Não, tem coisa que não é graça não, irmão. Tem coisa que não é louvor que você coloca no YouTube. Eu vou colocar uns louvores para minha mente voar um pouquinho aqui. Não, tem coisa que você vai ter que pegar e arrancar do teu celular. Arrancar a tua vida, porque é um altar que você levantou para aquilo. E isso dói, irmãos. Porque quando uma coisa se torna um hábito, você sente muita falta. O que é hábito, João? Escovar dente, almoçar, jantar, trabalhar. Se você deixar de fazer um hábito, você sente. Então, quando algo se torna hábito, a gente tem que cortar. E quando corta, a gente sente muita falta. Mas uma coisa me alegra, que todas as ausências dessa vida, todas as ausências da nossa vida, uma pessoa pode suprir, e essa pessoa é Jesus Cristo. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus, porque Ele supre toda a necessidade que existe em mim e em você. Você pode sangrar, você pode chorar por algo que você abandonou, deixou. A tua carne pode gritar, mas o Senhor vai dizer, eu supro toda a necessidade. João, a bebida, eu levantei um altar para a bebida, eu não consigo largar. A maconha, eu não consigo largar. Consegue sim, coloca o Senhor na tua vida, coloca o Senhor na frente de tudo, que você vai ver que você consegue, que você avança, que você consegue. Para a gente encerrar, Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, versículo 3. Atos capítulo 28, versículo 3. O autor do livro, ele diz aqui, antes desse versículo, que ele cometeu um erro muito grave, porque ele tentou manter no corpo de Cristo, dentro da igreja, um pastor que já tinha falado que não queria ficar. Pastor, não quero ficar, não estou concordando com algumas coisas. E eu acredito que a atitude foi boa do pastor tentar manter a pessoa perto, talvez por gostar também. Não é errado você tentar manter uma pessoa na comunhão rara, não é errado. Mas se a pessoa está demonstrando a todo momento, não quero ficar, não quero, não concordo, não quero,
é uma direção do Espírito Santo através desse livro aqui. Irmão, eu vou sentir muito a tua falta. Não queria que você fosse, mas que Deus te abençoe em outra igreja. Amém? Atos capítulo 28, versículo 3. O Rian achou? O Rian que vai ler? Tá na dúvida? Quando ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, arrastou-se na mão dele. Essa passagem aqui é muito forte. Obrigado, tá, Rian? Você pode aplaudir a Deus pela vida do Rian, gente? Ó, o Rian é filho daquele casal lá, ó, Roger e Aline, ó. Dá uma glória a Deus aí, Roger. Deus abençoe você, Rian. Rian é uma bênção, irmãos. E essa passagem, capítulo 28 de Atos, é muito interessante porque Paulo está vindo de um naufrágio, o navio quebra, ele chega numa ilha e os nativos daquela ilha, os bárbaros daquela ilha, trazem aqueles homens que estavam condenados, né? Os presos daquele local, Paulo e mais alguns homens, eles acendem uma fogueira e a Bíblia fala que Paulo se colocou à disposição para acender mais aquela chama, para aquecer aquelas pessoas que estavam com frio, estava chovendo, fazendo frio. Então a atitude de Paulo foi boa, de querer pegar alguns gravetos e lançar no fogo. Só que a Bíblia fala que no meio do graveto tinha uma víbora e ninguém viu. E aqui o autor, eu achei muito interessante o comentário que ele fez aqui. Olha só o que ele diz: às vezes é necessário criar condições para expor elementos, como eu falei, desleais dentro da igreja. Quando Paulo atracou na ilha de Malta, o povo local gentilmente preparou fogo para ele e seus companheiros. Paulo juntou alguns gravetos e colocou-os no fogo. De repente, uma víbora saiu do fogo e agarrou a mão de Paulo. Um dos galhos era uma cobra. O fogo expôs. Antes de serem submetidos ao fogo, algumas cobras podem parecer meros galhos. De que fogo estou falando? O fogo do tempo. É um exemplo de algo que expõe a natureza de cobra de algumas pessoas. Obrigado, meu irmão. Tempos difíceis e dificuldades também expõem as pessoas. Ou seja, estava no meio de todo mundo. Quando foi lançado ao fogo, a sua natureza foi exposta. Ou seja, ela agarrou a mão de Paulo e automaticamente lançou o veneno na mão dele. Sendo que a Bíblia diz que os homens daquela ilha, aquela ilha chamada Malta, que era uma região da Itália, eles esperaram que Paulo caísse e morresse. Porque uma coisa, irmãos, é certa. Eu até anotei, eu não lembro qual foi o autor, mas uma coisa é certa, que o veneno, a calúnia é como um carvão. Tem um carvão? Se tu jogar fósforo, um álcool e um fósforo, pega fogo, não pega? Mas você já viu a pessoa quando pega no carvão? Por mais que seja na pontinha, tu pega na pontinha o carvão, mas quando você olha para tua mão, a mão está toda preta. Não é assim? É aquilo, o carvão pode até pegar fogo, mas quem coloca a mão se suja todo. Assim é a calúnia. A calúnia pode até pegar fogo, mas quem bota a mão, quem se envolve, se suja todinho. Aqui a víbora agarra na mão de Paulo e Paulo automaticamente coloca no fogo. Quando ele coloca no fogo, a víbora morre. A víbora desgruda da mão dele. E o veneno não mata Paulo. Talvez eu estou trazendo esse estudo aqui. Nós estamos aprendendo a como lidar com a nossa natureza. Mas Deus está falando com pessoas aqui que talvez estão passando por um processo de calúnia, difamação, perseguição, talvez no seu trabalho, na sua família ou em algum lugar, algum ambiente. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Fica tranquilo, porque antes do veneno chegar para te matar, o meu sangue já chegou na sua vida. O meu sangue já chegou na sua vida. Porque Paulo não morre, porque Deus estava conduzindo Paulo para uma promessa que ele havia feito. Paulo, antes de você morrer, importa que você pregue e fale com César. Então, irmãos, pode aparecer víbora que for no meio do caminho.
Se Deus falou que você vai chegar até um determinado lugar, você vai chegar. O diabo pode colocar uma pessoa com um fuzil na sua frente, vai te fuzilar, você não vai morrer. Eu já vi pessoa bater na cabeça no meio-fio e morrer. Já vi pessoa tomar 5 tiros na cabeça e não morrer. O meu amigo mesmo está afastado. Eu converso muito com ele. Ele está voltando agora. Ele falou: João, já tomei tiro, já fui sequestrado pelo tráfico. Quase me mataram, já sofri um monte de acidente e não morri. E esses dias, João, eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, o que o Senhor quer comigo? Porque a morte vem, a morte tenta e eu não perco para a morte. Mesmo afastado, eu falei: posso te falar uma coisa? Existe um plano traçado na sua vida que nem mesmo você entende. Então, antes de você morrer, você precisa fazer algo que Deus quer que você faça. E ele esses dias mandou mensagem: João, voltei para os caminhos do Senhor. Voltei, estou de volta e vou pregar, vou voltar a pregar, vou ser uma bênção novamente. E eu fiquei muito feliz por isso. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, não fique com medo da deslealdade de alguém. Se você é leal, é aquele questionamento: Senhor, eu sou leal, tento ser bom para todo mundo, e por que eu recebo ingratidão? Eu sou grato com as pessoas, eu agradeço, eu ajudo, e por que eu não escuto eu te amo, eu não escuto você é uma pessoa legal, eu gosto de você, porque eu não escuto isso? É aquilo, irmãos. A deslealdade de alguém não pode mexer na sua lealdade. O beijo de traição de Judas não pode mexer no Cristo que você tem. Jesus não deixou de ser Cristo porque Judas traiu ele. Pelo contrário, Judas beijou ele e falou assim: amigo. Judas estava dizendo: eu sou traíra. E Jesus olha para ele e fala: você é meu amigo. Porque a deslealdade de Judas não muda quem Cristo é. A deslealdade que fizeram com você não muda quem você é. Pelo contrário, vai mostrar quem você é de verdade. No meio do fogo, no meio da dificuldade, é que você vai mostrar quem você é de verdade. É aquilo. Jesus vai dizer: vença o mal com bem. Se uma pessoa está fazendo mal por você, eu aprendo muito isso com meus pais, com muitos amigos meus. João, quer vencer uma guerra que você acha que não tem nada a ver essa guerra? Fica calado, em silêncio. O segredo para a tua vitória é o silêncio, porque o tempo vai mostrar quem é quem. O tempo vai mostrar quem é quem de verdade. Glória a Deus por isso. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12. A gente vai encerrar. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Quem achar, levanta a mão, nós vamos ler contigo. Alguém achou? Irmão Daniel. Ah não, pastor Edson. Irmão Daniel. Não, o senhor é prioridade. Por mais que esteja com essa máscara feia, o senhor é prioridade. Porque se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. 2 Coríntios, isso mesmo. Porque se há prontidão de vontade, olha só que coisa forte. Isso aqui está falando com relação aos trabalhos, a pessoa trabalhar com pessoas dispostas. Porque uma coisa, o Geraldo deve saber disso, que ele é o líder dos obreiros. O exemplo específico, ainda bem que o Geraldo está aqui para falar sobre isso. Olha só, esse assunto aqui está falando de pessoas indispostas. Aí às vezes o Geraldo coloca lá a escala dos obreiros. Aí a pessoa olha, ela entra num grupo e ela, tomara que meu nome não esteja aqui. Aí não acontece isso não, né, pastor? Aqui não acontece isso não. A pessoa abre o grupo do WhatsApp, aí olha lá, Geraldo me colocou no culto de manhã, cara. Na portaria ainda. Aqui, pessoas indispostas
Irmão, se tu não quer trabalhar, tem muita gente querendo trabalhar. Né? Pô, Geraldo, me coloca não. Ah, tu não quer não, João? Tem quem queira. Ah, não quero servir ceia não. Não quer não? Tem quem queira. Aí você vai olha pro Felipe lá. Felipe, eu quero, bota. Botou, já foi. Tá disposto a fazer a obra. Aí Iris, fica ali na intercessão. Eu vou. Roger, eu vou, porque disposição, quer fazer e faz com alegria. Né? Faz com alegria. João, dirige o culto aí. Me quer ver se faz. João, dirige o culto hoje pra mim aí, que eu tô cansado, não tô muito bem. Eu falei, amém, irmão, vamos embora. Estamos na guerra junto, vamos pra cima. É isso, disposição, fazer com alegria. É igual oferta, irmão, irmão, dá a oferta com alegria. Mas seja uma oferta que para você seja simples, mas para o Senhor vai ser uma oferta maravilhosa, igual da viúva, uma moedinha. E Deus falou, eu me agradei da oferta da viúva, a menor oferta, porque ela deu tudo e não murmurou, deu com um coração alegre. Faz com um coração alegre. Fica na portaria com o coração alegre. Está na liderança com o coração alegre. Não murmura, não reclama. E Deus só abençoa, só abençoa e só abençoa. Se você puder, fica de pé. Vamos fazer o término. No último tópico fala que o ensino sobre a lealdade e deslealdade é uma chave. A chave serve para quê, irmãos? Para abrir e para... Vou perguntar de novo. A chave serve para abrir e... Então tudo que está acontecendo aqui, todas as sextas-feiras, tenha certeza de uma coisa. Deus está abrindo coisas na sua vida e fechando também o que tem que ser fechado. Eu tenho certeza de uma coisa, irmãos. Eu já estou mudando muita coisa em mim depois desses estudos de sexta-feira. Muita coisa eu estou mudando em mim. E eu tenho certeza que nós vamos mudar muito ainda até o final. Nós vamos melhorar muito, porque Deus está trazendo um alinhamento para a sua igreja. Se você puder, feche seus olhos. Feche seus olhos. Queria chamar meu pai para estar orando aqui.